pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Continuando os nossos estudos sobre termodinâmica, a gente viu até agora, vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. A gente viu que termodinâmica analisa basicamente transformações gasosas e eu analiso de uma amostra gasosa dentro de um recipiente, uma amostra gasosa confinado num recipiente onde eu tenho um êmbolo, esse êmbolo é móvel, ele pode se movimentar. Nós analisamos três variáveis que nós chamamos variáveis de estado: a pressão, o volume e a temperatura. A equação geral dos gases nos diz que a relação entre essas variáveis de estado no estado A e no estado B é dada por essa equação. Pressão, volume sobre a temperatura é igual pressão, volume e temperatura em qualquer estado. Então, se eu saio do estado A, que está em equilíbrio, vou para o estado B, que está em equilíbrio, essa relação se mantém, essa relação é constante. Essa é a equação geral dos gases. Então, numa transformação gasosa que sai do estado A para o estado B, ou do estado B ou do estado A, eu posso variar de várias formas essas variáveis de estado. Mas vocês concordam que tem algumas transformações gasosas que são especiais? Quais? Aquelas onde apenas uma variável do estado fica constante e as outras variáveis mudam os seus valores. E são essas transformações que nós vamos estudar. A isobárica, onde a pressão é constante, isovolumétrica ou isocórica, onde o volume é constante. E aí nós temos a isotérmica, onde a temperatura é constante, e nós temos também um tipo de transformação gasosa especial, que é adiabática, onde não há troca de calor com o meio. Nós vimos também que há duas maneiras distintas da gente aquecer ou resfriar um gás. Primeiro modo é a gente colocar esse gás, essa amostra gasosa, em contato com um corpo mais quente ou mais frio, e aí você aquece ou resfria esse gás. Mas tem uma outra maneira também, através da expansão ou da compressão desse gás. Quando existe uma expansão do gás, esse gás fornece energia mecânica para o meio. E da onde vem essa energia? Da sua energia interna. Aí a sua temperatura diminui. E aí o gás é resfriado. Ou então eu posso receber energia mecânica do meio. Essa energia mecânica que o gás recebe do meio pode fazer a sua energia interna aumentar, consequentemente aumentando a sua temperatura. Agora vamos ver então esses 4 tipos especiais de transformação gasosa. Vamos analisar cada um. Então, o primeiro caso é a transformação gasosa com pressão constante. O que está acontecendo aqui, pessoal? O gás vai sair do estado A para o estado B, está aqui, ó, do estado A para o estado B, com uma pressão constante. Então, a sua pressão não varia, ela é constante. Na equação geral dos gases, PA, VA, TA, PB, VB, TB, se a pressão é constante, PA é igual a PB. Eu posso tirar a pressão dessa equação. A segunda transformação é a isovolumétrica. Volume constante. Não tem variação de volume. Lembrando, se não tem variação de volume, não tem trabalho da força-pressão desse gás. Então, na transformação isovolumétrica, ou isométrica também, conhecida como isométrica, o gás sai do estado A, sofre uma transformação, vai para o estado B. Se o volume é o mesmo, se o volume não varia, nessa equação VA igual a VB, eu posso tirar o volume PA sobre TA, PB sobre TB. O terceiro tipo de transformação é a transformação isotérmica. Isotérmica, mesma temperatura. Então o gás, novamente, sai do estado A, sai do estado B. Quem varia? A pressão e o volume. A sua temperatura é a mesma. Repare, essa curva, pressão, no gráfico, pressão vezes volume, é uma hipérbole. Cuidado, não é uma parábola, é uma hipérbole. Então, quando o gás sai do estado A, do estado B, o que esse gráfico está falando? Que a temperatura no estado A é a mesma temperatura do estado B. Transformação isotérmica. E a transformação adiabática? Cuidado, hein? Transformação adiabática não é isotérmica. Muita gente confunde. A adiabática é quando não há troca de calor do gás, da amostra gasosa, com o meio, com o exterior. Mas
Isso não quer dizer que a sua temperatura não variou. Então, na transformação adiabática, não há troca de calor com o meio. E quem que é constante? Ninguém. Todo mundo pode variar. Pressão, volume e temperatura. E esse gráfico, ele tem esse formato, ó. Ele vai sair de uma temperatura A, vai para uma temperatura B, e a transformação está aqui, ó. Passou do estado A, passou do estado B. Então, repare, passou do estado A, passou do estado B, a temperatura variou, TA, TB. Esse gráfico, olhando aqui no gráfico da transformação adiabática, nos mostra que a transformação saiu do estado A, que estava numa certa temperatura A, foi para o estado B, passou por uma certa temperatura B, e repare, a sua pressão e o seu volume também variaram. Outra coisa importante desses gráficos é que esse segmento de reta orientado, ele está mostrando para nós qual que é o caminho da transformação. Ele saiu do estado A para o estado B. Isso que a gente viu, vale se o caminho for inverso? Vale. Ele pode ir do estado B para o estado A, do estado B para o estado A. Aqui a mesma coisa, do estado B para o estado A, do estado B para o estado A. Então, muito importante na hora de analisar o gráfico é verificar qual o caminho da transformação. Porque isso vai nos dizer, por exemplo, no caso do volume, se o volume aumentou, reparem, do estado A para o estado B, se o volume aumentou, e a gente sabe que quando a pressão é constante, a gente pode usar a fórmula do trabalho, P vezes variação de volume, o caminho do estado A para o estado B, ou do estado B para o estado A, nos mostra se houve expansão, variação positiva de volume, nesse caso o trabalho é positivo, ou uma compressão, variação negativa do volume, nesse caso o trabalho também é negativo. Trabalho de quem? Lembre, trabalho é sempre trabalho de uma força. Nesse caso aqui, quando a gente fala de trabalho numa transformação gasosa, é o trabalho da força-pressão que exerce sobre as paredes do recipiente, mais especificamente sobre o êmbolo que se movimenta durante a transformação gasosa. Então aqui são 4 transformações gasosas que nós apresentamos: isobárica, pressão constante; isovolumétrica, volume constante; isotérmica, temperatura constante. Não se esqueçam, pessoal, nessa curva, temperatura é sempre a mesma. Quem está variando? Pressão e volume. Transformação adiabática, não há troca de calor com o meio. Cuidado, não confundam com não há variação de temperatura. Diferente. E tem uma outra transformação, que é a transformação cíclica. Aí a gente vai ver isso aí mais tarde. Então agora eu vou sair aqui da frente da lousa para vocês darem um print na tela. E aí a gente volta para apresentar a primeira lei da termodinâmica. Vou só apagar a lousa e já vem, não sai daí. Nós vimos então que um gás ele pode trocar energia térmica com o ambiente e pode trocar também energia mecânica. Mas como que funciona isso? Nós podemos analisar esses dois processos de forma distinta. Então vamos pegar aqui uma transformação gasosa, vai passar do estado A para o estado B. Nesta situação aqui, está em contato com uma fonte quente, essa fonte quente está transferindo energia térmica para a amostra gasosa, para o gás. Bom, ele passou do estado A para o estado B e houve expansão do gás, ou seja, variação positiva de volume. Isso quer dizer que o trabalho é positivo. Então, vamos imaginar, a gente vai pegar um caso específico para depois a gente tirar uma lei geral, que é a primeira lei da termodinâmica. Então vamos imaginar que essa fonte quente forneceu 500 joules para essa amostra gasosa, 500 joules de energia térmica. Desses 500 joules, 300 joules foram usados para aumentar o volume do gás. Expansão, trabalho, 300 joules. Para onde foram os 200 joules de energia que esse gás recebeu? Ele usou esses 200 joules de energia para aumentar a sua temperatura. Aumentou a energia cinética dos gases, aumentou a sua temperatura, variou então a energia interna desse gás. Então eu posso dizer que a energia interna desse gás variou em 200 joules. Então a primeira
lei da termodinâmica vai equacionar calor, trabalho e energia interna. Então a primeira lei da termodinâmica nos diz que numa transformação gasosa, o calor recebido ele pode ser usado para aumentar a energia interna desse gás ou realizar trabalho, ou os dois, é claro. Então essa aqui, pessoal, essa é a primeira lei da termodinâmica. Ela também pode ser escrita nesse formato. A variação da energia interna de uma amostra gasosa é dada por o calor menos o trabalho. É claro que essa situação vale quando é o inverso. Aqui ele está recebendo o calor do meio. Ele poderia estar cedendo o calor para o meio, entrando em contato com uma fonte fria. Aqui está em contato com uma fonte quente, poderia estar em contato com uma fonte fria. E nesse caso, a primeira lei da termodinâmica também vai valer. O calor cedido ou o calor fornecido é igual a variação interna de energia mais o trabalho. Variação interna de energia, então, é igual o calor cedido ou recebido menos o trabalho. Lembrando que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Agora eu vou rearranjar essa lousa para a gente fazer uma análise dos sinais calor, variação da energia interna e trabalho, respeitando a primeira lei da termodinâmica. Vou só arrumar aqui e já volto. Então tá aqui, pessoal, um quadro resumido, um resumo bem legal, praticamente de tudo que a gente viu até aqui. Então a primeira lei da termodinâmica nos diz que quando um gás, uma amostra gasosa, sai do estado A para o estado B, o calor trocado nessa amostra é igual a variação da energia interna mais o trabalho. Trabalho de quem? Trabalho da força de pressão. Variação da energia interna, só rearranjando essa equação, né? É o calor trocado menos o trabalho da força de pressão. Então está aqui, calor trocado, variação da energia interna, trabalho da força de pressão. Então vamos ver aqui do outro lado, analisar esses sinais, né? Calor. O calor pode ser positivo, negativo ou zero. Quando o calor é positivo, é porque o gás está recebendo calor do meio. Quando o calor é negativo, o gás está cedendo calor para o meio. E quando o calor trocado é igual a zero, é uma transformação adiabática, não a troca de calor com o meio. Analisando o sinal da variação da energia interna. Se a variação da energia interna é positiva, estamos aumentando a temperatura. Se a variação da energia interna é negativa, a temperatura do gás diminui. E se a variação da energia interna é igual a zero, a temperatura não variou, ou seja, uma transformação isotérmica. Trabalho positivo, o gás sofre uma expansão. Trabalho negativo, o gás sofre uma compressão. Se o trabalho é igual a zero, é uma transformação isovolumétrica. Não houve variação do volume. Então, pessoal, um resumo dessa aula. Vimos transformações gasosas especiais, onde uma das variáveis é constante e as outras variáveis mudam o seu valor. Pressão constante, isobárica. Volume constante, isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, tem 3 nomes. Temperatura constante, isotérmica e na adiabática. Na adiabática, todas as variáveis pressão, volume e temperatura podem mudar o seu estado. O que acontece é que não há troca de calor com o meio. E apresentamos a primeira lei da termodinâmica, que diz o quê? O calor trocado entre o gás e o meio, ele pode ser utilizado para variar a sua energia interna ou realizar trabalho. Sempre lembrando, trabalho da força de pressão. Agora eu vou deixar vocês darem um print na tela e a gente volta para fazer um exercício de aplicação. Então tá aqui, pessoal, o que o enunciado nos diz? Um gás sofre 2 transformações gasosas. Passa do estado 1 para o estado 2 e depois do estado 2 para o estado 3. E quais são as condições dessas transformações? No estado 1, ele recebe 1.200 joules de energia térmica de uma fonte quente. A transformação é isobárica, ou seja, pressão constante. Ele sai de um volume, já passei aqui para a notação científica, 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos para 12 vezes 10 a menos 3
metros cúbicos. Uma certa temperatura T1 passa por uma certa temperatura T2. Lembrando, transformação isobárica, pressão constante. Depois, ele vai do estado 2 para o estado 3. E como que é feita essa transformação? O êmbolo ele é travado, então não tem mais variação de volume. O gás é resfriado e passa para uma temperatura T3 que é igual à temperatura inicial, temperatura T1. Ele pergunta, qual que é a variação da energia interna desse gás, do estado 1 para o estado 2, e depois qual que é a pressão no estado 3. Bom, variação da energia interna, calor, primeira lei da termodinâmica. Calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Ele quer a variação da energia interna, calor menos o trabalho. Calor ele já deu, 1.200 joules. Eu preciso achar o trabalho. Pressão constante, eu posso usar a fórmula do trabalho, pressão vezes variação de volume. Então, para eu calcular o trabalho do estado 1 para o estado 2, o trabalho é positivo, né? A variação de volume é positiva, 1,2 vezes 10 na quinta. Variação de volume, estado final menos estado inicial. 12 vezes 10 a menos 3, menos 8 vezes 10 na menos 3. Percebam como que fica fácil trabalhar com notação científica. 12 menos 8, 4. 4 vezes 10 na menos 3. 1,2 vezes 10 na quinta, vezes 4 vezes 10 na menos 3. Trabalho é igual a 1,2 vezes 4, 4,8. 10 na 5 vezes 10 na menos 3, 10 ao quadrado que é 100. 100 vezes 4,8, 480 joules. Então esse foi o trabalho para sair do estado 1 e ir para o estado 2. Trabalho de quem? Trabalho da força-pressão. Agora, para eu achar a variação da energia interna, calor trocado menos o trabalho. Variação da energia interna, 720 joules. Agora ele pede a pressão no estado 3. Posso usar a equação geral dos gases. PVT no estado 1 é igual a PVT no estado 3. Pressão e volume no estado 1 foi dado. Volume no estado 3 foi dado, porque ele não variou o volume do estado 2 para o estado 3. E a temperatura T3 é igual a T1. Então já posso cortar aqui. Como que fica P3 então? Essa pressão 3 é igual a P1 vezes V1 dividido por V3. P1, 1,2 vezes 10 na 5, vezes V1, 8 vezes 10 na menos 3, dividido por 12 vezes 10 na menos 3. Esse 10 na menos 3 eu posso cortar. Agora vejam só, 1,2 vezes 10 na 5 é a mesma coisa que 12 vezes 10 na 4. Então aqui, ó, 10 na 4, aqui fica 12, 12 com 12 eu posso cortar. Pressão no estado 3, 8 vezes 10 na 4 Pascal. Então tá aqui, pessoal. Para resolver esse exercício, usamos equação geral dos gases, primeira lei da termodinâmica, trabalho para uma transformação isobárica. Pessoal, vou deixar uma lista de exercícios, tentem fazer. Se tiver alguma dificuldade, assista a esse vídeo ou aos outros vídeos novamente, consulte o seu material didático. Se ainda assim tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!